o livro de terror mais importante de cada década a partir de 1920. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. O nosso crivo para selecionar esses livros hoje foi muito simples. Aclamação pela crítica, pelo público, número de vendas e impacto na cultura. Não são só pequenos sustos, estamos falando aqui de literatura de horror requintada. Vamos começar então com o ano de 1900, de olho na tela. Quando nós pensamos nessa década, é muito importante lembrar que nós temos aqui a produção de O Cão dos Baskerville, do Conan Doyle. Embora seja um mistério, tecnicamente, ele definiu o horror moderno no pântano. É um dos livros vendidos e mais adaptados aí de todos os tempos. Foge um pouco daquele tom, um pouco de desvendar mistérios do Conan Doyle. Foge um pouquinho daquele estereótipo que a gente vê do detetive. É um livro um pouco sombrio, mas diga-se de passagem, me diverti horrores lendo esse material. Eu concordo com essa influência na crítica, porque lá nós tínhamos muitas coisas importantes acontecendo e certos nomes surgindo. Então, entre esses anos de 1900 e 1910, esse livro, sem sombra de dúvidas, tem uma importância muito grande. Agora, se nós vamos pensar na próxima década por aqui, de 1910 a 1920, nós temos que lembrar que lá naquele período, uma obra muito importante foi produzida. Pensando aqui agora nesses fantasmas da alma, com vocês na tela aqui, o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera foi uma obra muito importante do Gaston Leroux, porque ele uniu o horror ao romance trágico. Isso é uma coisa que muitas pessoas não se dão conta. Tecnicamente, nós temos aqui um elemento do romance muito presente, mas é um livro que mudou a percepção das pessoas. E agora, quem nunca assistiu uma adaptação do teatro, quem nunca assistiu uma adaptação musical dos filmes desse personagem? Isso teve um impacto tão assombroso na cultura mundial que às vezes chega a me surpreender. Só de falar já tenho vontade de assistir o filme aqui mais uma vez, cá entre nós. Tá? Então esse livro foi muito importante naquele período. Vamos lá agora avançar mais um pouquinho, de 1920 a 1930. Vamos para um grande nome aqui agora. Acho que vocês já devem estar imaginando quem é, não é? É impossível nós chegarmos nesse período de tempo aqui sem falarmos do horror cósmico e o chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Foi publicado em 1928. Ele criou um subgênero todo. Muito embora Lovecraft tenha tido um sucesso póstumo, vamos por dessa maneira, a influência na cultura pop hoje em dia é imbatível. Nós temos outros livros desse autor, mas, sem sombra de dúvidas, o maior impacto cultural e da crítica e de vendas, o chamado de Cthulhu. É uma grande história e definiu o horror cósmico como nós conhecemos hoje em dia. É um livro que, cá entre nós, vale muito a pena a leitura, no final das contas. Agora, dos anos 30 até os anos 40, para ser mais preciso, em 1938, nós temos uma publicação muito importante, que foi esse Rebecca, da Daphne du Maurier. Por que esse livro é importante? Porque ele traz um terror psicológico extremamente carregado. Foi adaptado para o cinema depois pelo Alfred Hitchcock. Então nós temos uma mulher, uma protagonista que ela se casa com um viúvo rico, só que algumas coisas estranhas acontecem nessa residência. E digamos que a presença, as memórias dessa ex-esposa aparecem de uma maneira bastante sombria. Sem spoilers aqui, o livro vale muito a pena para que vocês deem uma olhada. Ela venceu o prêmio, o Book Award, naquele ano, o que é uma grande coisa. Vale muito a pena essa leitura. Agora vamos para a década de 40 e nós temos aqui uma outra produção muito importante. Entre 1940 e 1950 nós temos o Mal Social. Essa literatura, nós temos um conto aqui da Shirley Jackson, de 1948, que foi publicado na New Yorker e que gerou um maior número de cartas de leitores da história da revista. É um marco na crítica social através do horror. Digamos que algumas pessoas, para manterem uma boa colheita numa cidade, fazem umas coisas um pouco ruins. Esse livro é um marco histórico e muitos desenhos animados fizeram sátira com esse tipo de coisa. Entre eles, se eu não me engano, South Park e o Simpsons também. Eu me diverti horrores vendo esse tipo de coisa dos desenhos animados, mas fui descobrir qual referência era essa só depois de velho. Bastante interessante, não é? Agora vamos lá, para a década de 50, avançando um pouquinho. Nós temos, na década de 50, a brincadeira que eu gosto de fazer, que é a Revolução dos Monstros. Nós não teríamos certas produções literárias e não teríamos certas produções cinematográficas se não fosse pelo Richard Matheson. Não é porque nós estamos falando aqui de Eu Sou a Lenda. Esse livro ele foi muito importante porque ele redefiniu o vampirismo, ele influenciou o que nós conhecemos hoje como zumbis, de apocalipse. Essa pandemia, vamos por dessa maneira, que afeta as pessoas como um todo.
O livro é uma coisa bastante sombria, bastante pessimista, e eu acho que, mesmo depois de tanto tempo, vale a pena checar esse tipo de material. É um livro sensacional, uma história, né, que redefiniu a maneira como as pessoas leriam esse tipo de coisa. Eu arrisco dizer que nós não teríamos nem Walking Dead hoje em dia se não fosse por esse livro aqui em particular. Avançando mais uma década aqui no futuro. Agora, pensando aqui nos anos 60 e 70, nós temos o terror moderno, de O Bebê de Rosemary, do Era 11, de 1967. Foi um best-seller absoluto que levou o horror para dentro dos apartamentos modernos de Nova York. É literalmente um bebê do diabo. A história é uma das mais sombrias e mais incômodas que eu já li na minha vida. Vale muito a pena a leitura, mas se você é uma pessoa religiosa, eu recomendo uma certa cautela, porque é um horror de primeira categoria. Diga-se de passagem, vale muito a pena a leitura, mas cuidado. Materiais publicados entre os anos 70 e 80, eu acho que o mais importante foi O Exorcista de 1971, do William Blatty, porque esse livro ele redefine a maneira como nós vemos esse mal religioso. Nós temos um relato supostamente real de um exorcismo que aconteceu, e esse livro foi uma coisa muito perturbadora à sua maneira, mudou essa percepção cultural. E nós tivemos um impacto muito grande também depois quando foi adaptado para o cinema. Esse filme trouxe muitas mudanças que aconteceram de maneira importante. Algumas pessoas inclusive dizem, né, que saíram do cinema passando mal, quando viram algumas coisas acontecendo por ali a primeira vez. Umas coisas bastante pavorosas, não é? Agora, indo adiante um pouquinho com essa nossa brincadeira. Nos anos 80 e até os anos 90, sem sombra de dúvidas, o livro mais importante que foi publicado foi It, A Coisa, de Stephen King. Eu explico. Esse livro ele cruzou algumas fronteiras. Ele é o pilar desse horror moderno. Mistura-se a nostalgia com o amadurecimento e o puro medo. Porque a gente está falando aqui de horror cósmico, né? O horror cósmico sempre traz essa paranoia, esse medo, esse receio dessas forças desconhecidas que se encontram aí pelo mundo afora. E que são forças superiores a nós, não é? Isso daí desde Lovecraft, como alguém diga, né? Então são coisas pavorosas. Recomendo esse livro muito para quem gosta aí desse tipo de horror, para que nós possamos aí amadurecer o nosso conhecimento, mas também ler uma boa literatura. Vocês podem ler o que eu estou indicando aqui sem medo. Agora vamos lá. Partindo para os anos 90 até os anos 2000. Nós temos aqui o que eu gosto de brincar, não é? Com o horror investigativo. O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harry, de 1988 até o início de 1990. Ele cruzou essa linha entre o horror e o thriller policial, com a aclamação total quase da crítica. E também tivemos o Oscar desse filme depois com o Anthony Hopkins. Vale muito a pena vocês lerem esse material, porque é uma coisa bastante sombria, mas vocês têm esse limiar aí, né? E algumas experimentações que aconteceram naquele tempo. Isso funcionou muito bem. Eu acho que vale a pena essa leitura, para que vocês possam aí ver uma obra aclamada nesse ponto. Acho que o filme dispensa comentários, mas o livro é algo que vocês podem desvendar aí também e observar algumas diferenças que acontecem com essa versão cinematográfica. O que é que vocês acham? Bom, a partir dos anos 2000 nós temos o retorno da literatura gótica. É uma coisa que eu acho bastante interessante, né? Porque nós temos o retorno da figura do vampiro com esse livro Deixe-me Entrar, do John Ashbead. Isso aconteceu em 2004 e isso traz de volta aquele vampiro da forma crua e melancólica como nós vimos nos dias antigos. Algumas crendices antigas dos vampiros aparecem ali, né? Como, por exemplo, o vampiro só entrar numa casa quando ele é convidado. Isso foi divertidíssimo de ver num livro que acontece na vida de pessoas comuns. Ainda mais quando nós temos uma criança observando certas coisas, um menino de 12 anos. O livro foi mundialmente aclamado pela crítica, sabe? Então acho que vale muito a pena a leitura. E o filme eu não posso dizer, porque não o vi com muita atenção, mas o livro, sem sombra de dúvidas, material requintado. E agora estamos chegando os pós-anos 2020. Depois de 2010, depois de 2020, nós temos alguns nomes importantes, inclusive um lusófono aqui. Vamos lá para alguns exemplos. Nós podemos pensar em, por exemplo, O Vilarejo, do Rafael Montes, um destaque da língua portuguesa. Nós podemos pensar aqui na Estrada, do Cormac McCarthy. E Nossa Parte da Noite, da Mariana Enríquez, que ela se tornou recentemente um fenômeno aí, de acordo com a crítica e também pelo número de vendas. Acho que vale muito a pena. Será que vocês gostam desse tipo de formato de vídeo? Fico aqui bastante curioso com a opinião de vocês. Será que eu deixei passar algum livro que vocês consideram importante? Deixem aqui nos comentários. No demais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Meu nome é Vinícius, sou professor, crítico literário e escritor, sempre trazendo novidades da cultura pop para vocês.
mas em alguns casos, trazendo algumas referências literárias bem divertidas para alegrar ou aterrorizar o seu ano como um todo. Até a próxima!